E hoje, depois da noite importantíssima que tivemos para o cinema brasileiro ontem com o Globo de Ouro, Rodrigo James está com a gente ao vivo. Bom dia, James. Bom dia, Laura. Bom dia, Guilherme. Que noite, hein? Que noite tivemos ontem. Ontem, assim, madrugada, né? Terminou 1h30 da manhã. É por isso, inclusive, eu não conseguia acompanhar, porque eu precisava descansar. Mas, bom, você que acompanhou, James, primeiro eu queria que você situasse o tamanho disso. A gente tem uma tendência histórica, por causa do mercado americano, a prestar muita atenção no Oscar. Mas eu queria que você desse o tamanho da dimensão do Golden Globe para a gente entender que tamanho é esse que a gente alcança com essas duas vitórias que nós tivemos com o Agente Secreto e com o Wagner Moura. Tá, eu gosto de dizer o seguinte, muita gente acha, muita gente diz, e tem-se isso até no inconsciente coletivo, que o Globo de Ouro é a prévia do Oscar. Mais ou menos, porque sim e não, a resposta é sim e não. Não porque os votantes são completamente diferentes. Então, quem vota no Oscar, aliás, a votação para o Oscar começa hoje, e isso é uma coisa importante. Os votantes são completamente diferentes. Quem vota no Oscar são os membros da academia, os diretores, atores, etc, etc, que já foram indicados, que são convidados para a academia. Quem vota no Globo de Ouro é imprensa internacional, críticos de todo o mundo, e esse de todo o mundo também é muito importante. Então, é o outro corpo de votantes. É claro que os filmes são os mesmos, a visibilidade que o filme adquire depois da vitória no Globo de Ouro é uma visibilidade muito maior, então é claro que todos os votantes do Oscar vão passar a prestar atenção hoje, que eles estão pegando a cédula lá para votar, ou até assistindo ao filme, porque muitos desses votantes ainda não assistiram aos filmes, claro que eles vão parar e prestar atenção. Que filme brasileiro é esse? Quem é esse Wagner Moura? Qual é a interpretação dele que ganhou melhor ator no Globo de Ouro? Por que eu disse que é sim e não? O sim é por isso. O sim é pela visibilidade. Então, a partir de hoje, existe a visibilidade maior do filme, do Wagner e de todo mundo que ganhou do Globo de Ouro para uma possível indicação ao Oscar. O não é porque o corpo de votantes é completamente diferente. Mas tem uma coisa que eu sempre venho dizendo, e é importante a gente falar sobre o Globo de Ouro. O Globo de Ouro passou por muitos problemas recentes, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. O Globo de Ouro ele é feito pela associação, né? Feito pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood e tinha um corpo de votantes de aproximadamente 150 pessoas. Eram 150 jornalistas estrangeiros que cobriam Hollywood que votavam no Globo de Ouro. Então era uma amostra muito pequena de Hollywood, uma amostra muito pequena de quem realmente decide. Isso mudou. O Globo de Ouro foi. E aí ele passou por uma série de problemas, acusações de suborno, falta de representatividade, não tinha nenhum votante negro, nenhum votante LGBTQIA+, e por aí mais, por aí vai. E aí o Globo de Ouro foi vendido. E o novo dono do Globo de Ouro não só colocou uma representatividade maior, como ele ampliou o corpo de votantes até muito para fora dos Estados Unidos. Então ele tem hoje sim uma característica internacional. E ele recuperou o seu prestígio com isso dentro de Hollywood. E isso está muito claro, a gente viu isso na cerimônia de ontem. A cerimônia de ontem, a gente teve praticamente todos os grandes figurões da chamada lista A de Hollywood. O que é a lista A de Hollywood? É Steven Spielberg, George Clooney, próprio Timothée Chalamet, vai. Todos os grandes atores e diretores, todos não, porque todos é muita gente, mas pelo menos quem está envolvido com os filmes desse ano estavam lá para subir no palco, para receber seus prêmios e por aí vai. Isso é uma amostra de que o prêmio recuperou seu prestígio e hoje ele é sim. Muita gente fala que é o grande prêmio, já é o grande prêmio desse início de ano em Hollywood. Eu acho que não. Acho que o Oscar ainda é muito maior, mas é fato que o Globo de Ouro, queiram os críticos ou não, tem recuperado esse seu prestígio. E isso sim
pode ser muito importante por tudo isso que eu falei para uma possível indicação, para algumas possíveis indicações ao Oscar do Agente Secreto. Ô James, e a comparação ela é um pouco inevitável, né? Tivemos no ano passado Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres também ganhou o Globo de Ouro no ano passado, e aí a gente fica naquela expectativa, que tipo de semelhança você vê com a campanha que foi feita com Ainda Estou Aqui e que cenário que o Agente Secreto chega nessa disputa internacional? Eu acho que é inevitável a semelhança, é inevitável a gente estar falando disso, mas desde o ano passado, quando ainda estou aqui, estava aí nas indicações e ganhando prêmios, eu comecei a falar uma coisa, eu falei aqui na rádio algumas vezes, que para mim era o mais importante e eu acho que isso está se comprovando. Por quê? O mais importante para mim, do Ainda Estou Aqui no ano passado, era exatamente essa palavrinha, a visibilidade. Então, a partir das indicações do prêmio da Fernanda, aí do prêmio do Oscar do Ainda Estou Aqui, a partir disso, a comunidade de Hollywood, todo o corpo de votantes e até a própria indústria mesmo, iam olhar para o Brasil com outros olhos. Quais são, que olhos são esses? Os olhos de quem olha e enxergam algo mais ali. Enxerga que existe uma cinematografia rica, enxerga que o Brasil ou pelo menos passa a enxergar, né? Que o Brasil é dono de uma das cinematografias mais ricas do mundo, e isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então as pessoas iam passar a olhar para o Brasil com uma curiosidade maior. E aí vem o Agente Secreto, que eu acho que o Agente Secreto tem. Primeiro, a comparação acho que para por aí. São dois filmes completamente diferentes, ainda que tenham algumas semelhanças aí no período, né? O período ditadura ou fim da ditadura, né? Mas são dois filmes, duas abordagens completamente diferentes, de dois diretores completamente diferentes. Agora, o Agente Secreto, para mim, tem uma vantagem em relação ao Ainda Estou Aqui. Chama-se Wagner Moura. O Wagner Moura já é um cara que está em Hollywood. Ele está há mais de 10 anos fazendo filmes em inglês, desde que ele começou com Narcos, né? Desde que ele não iniciou a carreira internacional, mas que ele ficou conhecido na comunidade internacional através de Narcos. Desde então, Wagner Moura se mudou para Hollywood e tem feito mais e mais trabalhos lá. Ele está, inclusive, se preparando agora para dirigir o seu primeiro filme em Hollywood. Então as pessoas já conheciam Wagner Moura. Mesmo que não soubessem assim, é o Wagner Moura. Mas olharam para ele ontem e falaram: é o cara do Narcos. É o cara do Guerra Civil. Ele já era um rosto conhecido, ele já é um rosto conhecido e ele carrega o filme junto com ele nessa história. Então, se as pessoas não sabem o que é Kleber Mendonça, não sabem o que é o Agente Secreto, sabem que é um filme brasileiro do mesmo país que no ano passado ganhou o Oscar e que tem aquele cara do Narcos. Então, isso é uma grande vantagem para começo de conversa, para chamar a atenção dos votantes do Oscar, que a partir de hoje, tenho certeza, vão parar e prestar atenção no Agente Secreto, e tenho certeza que a gente vai ter no dia 22 algumas indicações para o Agente Secreto. James, olhando agora um pouquinho mais num panorama aberto sobre o cinema brasileiro e a participação dos atores brasileiros. A gente já viveu períodos com maior hiato de participação de atores, mas a gente sempre teve nomes como Sônia Braga, que já vinham de muito tempo sendo reconhecido pela comunidade, inclusive internacional. A gente teve, acho que dessa leva mais nova, assim, Rodrigo Santoro, Alice Braga. Agora a gente está falando de Wagner Moura com mais presença. A gente está fomentando, né? E não posso esquecer da Fernanda Torres, evidentemente. A gente está, de alguma maneira, abrindo um mercado para os atores brasileiros, lançando um olhar de Hollywood para além deles estarem lá, mas assim, de olharem para o cinema brasileiro efetivamente e talvez pensarem gente para fazer os seus projetos fora daqui? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você já citou aí quase que uma dinastia de atores brasileiros que já foram e estão indo para Hollywood. É claro que isso é uma escolha pessoal, profissional e pessoal
de cada ator. Por exemplo, a Fernanda Torres já disse que ela não tem muito interesse em, nessa altura do campeonato, construir uma carreira internacional. A gente até entende o porquê. A Fernanda Torres já é uma atriz, eu não vou falar velha, né? Mas ela é uma atriz mais velha do que todos os outros que você citou. Ela já tem uma história gigantesca aqui no Brasil, então ela não se interessa nesse momento em mudar, porque isso requer, gente, uma mudança de vida. O Wagner Moura se mudou para Hollywood. A Alice Braga mora em Hollywood, mora nos Estados Unidos. O Rodrigo Santoro vai e volta, né? Mas o caso do Wagner, eu acho que é um caso muito simbólico, porque ele se mudou com família, com filhos, mora lá há muito tempo, e isso facilita as coisas. Facilita porque o ator tá lá, em contato com as pessoas. Acaba indo num jantar uma hora, na casa de algum diretor, acaba sendo convidado. Você estando lá, você está mais disponível. Encontra com um diretor, encontra com um roteirista, encontra com um agente. É mais fácil ir com uma conversa tete a tete com a gente. Tudo isso facilita uma possível escalação num filme. Tanto que é muito curioso que O Agente Secreto é o primeiro filme que o Wagner faz em português em quase 10 anos. Se não me engano, em quase 10 anos. Tem essa data, eu esqueci agora. Mas então, isso mostra como uma mudança para Hollywood pode realmente mudar a carreira da pessoa. Então, exige uma disposição. Eu acho que atores mais novos acabam tendo essa disposição. Mas o fato do filme estar sendo conhecido suscita umas coisas muito curiosas. Por exemplo, a Alice Carvalho. Alice Carvalho, que está no Agente Secreto, a gente já conhece ela de outros filmes, ela é a esposa do personagem do Wagner Moura no filme. A Alice Carvalho, tem um jornalista, até amigo meu, Rodrigo Salem, que cobre Hollywood, o Ryan Coogler, diretor do Pecadores, diretor dos filmes Pantera Negra, perguntou pro Rodrigo Salem quem era aquela atriz com aqueles olhos esbugalhados no filme e mandou um recado para ela: eu quero te ver em Hollywood. Tá vendo como é que essas coisas rolam? Daqui a pouco o Ryan Coogler vai escrever um papel, vai colocar a Alice Carvalho, vai convidar a Alice Carvalho para um novo filme dele. Por que não? Né? Agora ele já conhece, agora ela já é conhecida. Aí a Alice Carvalho vai se mudar para Hollywood, é uma escolha dela. Será que ela vai ter essa carreira em Hollywood? Mas sim, é claro que tudo isso que eu tô falando mostra como o cinema brasileiro, o olhar para o cinema brasileiro já mudou, de Ainda Estou Aqui a Agente Secreto, já mudou, e sim, não só os filmes, não só as pessoas prestam atenção agora que no Brasil existem mais filmes, existe uma cinematografia rica, mas sim, existe um celeiro de talentos gigantesco aqui que Hollywood pode aproveitar e deve aproveitar. James, muito obrigado por acordar cedo ou nem dormir para estar aqui conosco e contar um pouco dessa história e nos ajudar a dar muito contexto para esse resultado importantíssimo de vitória no Golden Globe. Um abraço e agora bom descanso, né? Um abraço, queridos. Vou ver se eu durmo mais umas 2 horinhas, que ainda tem cabine de cinema daqui a pouquinho. Vou assistir mais um filme. Muito bom, né? Celebrar o Brasil, muito bom celebrar a arte brasileira, a cultura sendo brasileira, né? né? E especialmente, Laura, aquele negócio que a gente viveu durante muito tempo, de ter um olhar sempre deteriorando a produção cinematográfica brasileira. Ah, sim, teve momentos em que ela, obviamente, tinha uma distância gigantesca para outras produções do mundo afora, certamente sim. Mas nós estamos num mundo em que a tecnologia e a criatividade podem ser potencializadas. Nós estamos vendo indústria Bollywood, nós estamos vendo a indústria da Coreia, de um monte de lugares que consegue usar do que tem melhor. O ser humano, né? O material humano, o ator, a inteligência para criar roteiros, etc. Isso tudo é humano, isso não é inteligência artificial. O equipamento só ajuda a fazer isso. Que bom que o Brasil está mais uma vez indo, quiçá, para o outro pódio mundial tão importante quanto o Golden Globe, como é o Oscar.